Shalom, boa tarde, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus, nessa tarde poderosa, eita glória, bem-vindo, Shalom, Gislene, Sheila, Emerson, Juliana, Marcos. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nessa tarde de segunda-feira, o segundo dia da semana. Amém. Glória a Deus. Como tá para vocês aí esse clima? Tá friozinho? Aqui tá. Amém. Que essa palavra de hoje possa transformar a sua alma, o seu corpo, o seu espírito. Possa nos ajudar a fechar todas as portas de legalidades que a gente abre muitas vezes e nem percebe. Um pequeno desalinhamento pode mudar toda uma história. Então, vamos nos alinhar hoje com a vontade de Deus. Vamos nos alinhar com a vontade, com a palavra. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus. Primeiramente, que Ele venha nos conduzir na sua verdade, na sua palavra. E a palavra de hoje é poderosa. Amém? Glória a Deus. Então vamos... Estou avisando aqui para os irmãos que vamos entrar. E eu quero falar hoje sobre um ponto importante que a gente acha que macumba não pega na nossa vida, que feitiçaria não pega, realmente não pega se você está alinhado com Deus. Se a sua vida você fechou todas as brechas, realmente não pega não. Agora, se você diz que é uma pessoa que está alinhada com Deus, mas tem brechas abertas, não está alinhado com o Senhor, infelizmente a macumba pega sim. Ah, Heloísa, mas como é que você pode falar disso? Porque eu vim de lá. Eu vim de lá. Então, a vida do cristão que não está alinhado com Deus, aquele trabalho, infelizmente, pega sim. Amém? Então, quero falar sobre esse assunto hoje porque é muito importante a gente se alinhar com a vontade de Deus. Eu estava falando ontem para alguns irmãos que eles estavam preocupados porque conhecem pessoas, conhecem mulheres, conhecem rapazes e não perguntam a Deus se é a vontade de Deus para a vida deles. Boa tarde, Paulo, Valéria, Tiago. E aí eu disse assim, mas vocês se envolvem com pessoas e vocês nem perguntam a Deus se é a vontade dele para a sua vida. Aí vocês já metem a cara no relacionamento, se envolvem com a pessoa, dormem com a pessoa, fazem aliança de sangue com a pessoa e não perguntam a Deus se é a vontade dele, o que é que ele quer, se é isso que ele quer. Nós temos o livre-arbítrio? Temos. Mas até o meu livre-arbítrio eu entreguei para Deus. Eu disse, Pai, eu tenho livre-arbítrio. Mas o meu livre-arbítrio também eu quero te entregar. Porque o Senhor sabe todas as coisas. Aí as pessoas ficam se envolvendo com outras pessoas. Não perguntam a Deus, não oram. Quando chega lá na frente, a pessoa destrói a vida do outro. Destrói as emoções. Aí você vai falar com Deus. Deus, por que está acontecendo? Deus, me ajuda. E Deus está só olhando, dizendo, você não me perguntou se era isso que eu tinha para você.
Se era isso que eu queria para você. Então a gente muitas vezes se envolve com pessoas e não pergunta a Deus se essa é a vontade dele, se é isso que ele tem preparado para você. Se aquela pessoa é a pessoa ideal para você construir um lar, uma família, para você avançar, para você prosperar. E é o que muitas pessoas fazem hoje. Elas metem a cara nas coisas, nos negócios, nos relacionamentos, não pergunta para Deus, não ora. Quando a coisa fica feia, aí você vai chorar nos pés de Deus. Desde que você não orou, não perguntou a Deus se essa era a vontade dele. E quem vive assim, é muito difícil discernir as coisas no espiritual, porque aqui, nessa terra, não discerne, não pergunta, não busca. E são pessoas que estão há muitos anos dizendo que são cristãs, que estão servindo a Deus. Então é um cristão que vive no raso. Aí quando aparece uma pessoa, se envolve, aí faz os desejos da carne, deixa a carne gritar e obedece à carne. Aí faz e acontece. Lá na frente, daqui a algum tempo, essa pessoa está destruída emocionalmente. Aí é quando ela se lembra de Deus. Normalmente a maioria das pessoas só se lembra de Deus quando está destruído. Ou quando está quase destruído. A gente só se lembra de Deus nesses momentos. A gente só se lembra de Deus quando a gente mete a cara na parede, quando os nossos negócios vão à falência, quando o nosso relacionamento não está bem, quando alguém nos trai, quando alguém nos abandona, quando alguém faz alguma coisa mal contra você, a gente só se lembra de Deus nesse momento. Mas no início, antes de você fazer as coisas, de você tomar a decisão, você não faz isso. Você não ora a Deus, você não fala com Deus, você não pergunta a Deus. Você sempre quer fazer pela força do seu braço. E quem faz pela força do braço, lá na frente, a coisa fica feia. Porque a gente não sabe do dia de amanhã, a gente não sabe no coração das pessoas. Mas Deus sabe. Deus sabe o coração de cada um, Deus sabe o nosso amanhã, Deus sabe o nosso daqui a pouco. Ele sabe daqui a 10 anos. E quando a gente está no propósito de Deus, buscando, e ver alguém e sente alguma coisa, e ver alguém, ou vem alguém, explica para mim melhor. E o que é sentir alguma coisa? Me explica também, sentir alguma coisa. Porque quando Deus tem algo para você, quando você está alinhado com Deus e aparece ou coisas, situações, pessoas, é muito leve. Você não sente peso, não sente confusão, porque Deus não é confusão. Deus nunca foi confusão. Deus é muito claro. E as coisas dele também. E o propósito dele também. Se você sente alguma coisa assim estranha, fique quieto. Não vá. Não faça. Sentir paz. Olha aí, ó. Sentir paz. Sim. Sentir paz é um discernimento que Deus está ali nas coisas. Só que a gente tem que buscar discernimento. Todo cristão tem que buscar discernimento espiritual. Tem que discernir as coisas do Espírito. Tem que discernir as coisas, as situações, as pessoas que se aproximam. A gente tem que buscar discernimento. Como é que eu busco? Jejum, oração, meu filho. Jejum. Mate a carne que o discernimento vai crescer. E peça a Deus, Senhor, me dá discernimento espiritual aguçado. Para que eu não seja enganada, para que eu não tenha dúvida das coisas que o Senhor quer fazer. Nem sempre eu sei tudo. Mas quando uma pessoa se aproxima, o Senhor já me mostra o coração daquela pessoa ali.
já me mostra a intenção. Só que muitas vezes eu me faço de tonta. Mas uma pessoa sem discernimento espiritual é complicado. É muito complicado. Então, tudo que vem de Deus, não há confusão. As coisas de Deus não há confusão, não há peso. Amém? Então, a gente nem começou a live ainda, tá? Estamos só aquecendo aqui. Estamos só esquentando. Amém? Então, vamos avançar. Em nome de Jesus, eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus, para que Ele nos conduza na verdade dEle. Amém? Se você puder, feche seus olhos. Querido Espírito Santo, muito obrigada por essa live. Obrigada por esse dia. Obrigada pelo o tema que o Senhor me deu. Obrigada, Senhor, porque sem Ti eu não posso nada. Obrigada, Jesus, por essa tarde maravilhosa, por esse segundo dia da semana que já começou e já aconteceu muita coisa. Obrigada, Senhor, eu te chamo à tua presença, eu chamo a tua presença aqui nessa live, nas nossas casas, em cada pessoa que está conectada agora. Que o Senhor possa abrir, Pai, a nossa mentalidade espiritual, a nossa inteligência espiritual para que a gente aprenda, Pai, para que a gente se alinhe na tua verdade. Eu te consagro cada palavra que sai da minha boca. Eu te consagro os telefones conectados para que Satanás não venha oprimir a mente dessas pessoas. Não venha enganá-las. Não venha tirar do teu propósito, do propósito que o Senhor designou para cada uma delas. Senhor, abre os rios da glória e vem como um vento impetuoso sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, obrigada. Obrigada por esse estudo maravilhoso que o Senhor nos permitiu. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa aqui que vai assistir a live agora e que vai assistir depois. Em nome de Jesus, Senhor, arranca todo o ego e soberba do nosso coração, Pai. Não nos deixe viver como pessoas soberbas, mas nos ensina a sermos humildes, Pai, que nós precisamos aprender todos os dias da nossa vida. Nos dá um coração dadivoso, além de generoso. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém? Então, o que são legalidades? Aqui o outro aparelho, porque a internet não está muito legal. No grego, a gente encontra a palavra anomia, que é a ausência da lei. É a violação da lei, a rebelião contra os princípios estabelecidos por Deus. Mas no sentido original espiritual, legalidade é o direito que algo adquire de permanecer por causa de uma violação não resolvida. No mundo jurídico, legalidade é aquilo que está dentro da lei. No mundo espiritual, legalidade é aquilo que ganha acesso, porque uma porta foi aberta. Então veja que existe legalidades no mundo jurídico e legalidades no mundo espiritual. A diferença é que no mundo jurídico, legalidade é aquilo que está dentro da lei. Já no mundo espiritual, legalidade é aquilo que ganha acesso, ou uma porta que foi aberta. Então aqui está um dos maiores enganos da igreja moderna. Muitos querem guerra espiritual sem santidade. Muitos querem fazer as coisas, mas não querem se santificar. E a maioria dos cristãos hoje, até pessoas que estão no púlpito, elas não buscam santidade. Sem santidade, não tem como você avançar e você vencer as guerras espirituais, porque a guerra é pesada. Sem santidade, você não vence. Querer repreender demônio, mas dorme com o pecado. Tem gente que quer repreender demônio, mas dormindo com o namorado, fornicando, tendo relação sexual com pessoas que não estão dentro da aliança de casamento. Dorme com um, dorme com outro, porque está ali testando para ver se vai dar certo. Aí quer expulsar demônio.
Aí o demônio vai rir da cara dele e ainda vai dar uma pisa nele, igual existe no Novo Testamento. Tem gente que diz que está na aliança com Deus, que está servindo a Deus, mas só faz o que a carne pede. Só obedece o desejo da carne. Quer autoridade no altar, mas vive em desobediência secreta. É uma pessoa que não pode se santificar, mas todo dia está buscando uma pessoa na rede social, nos aplicativos de Tinder, nos aplicativos da internet. Quer unção pública, mas mantém a aliança oculta. O reino de Deus funciona por princípio. Porque Satanás, ele é acusador. Isso significa que ele trabalha em cima de acusações. Então, Satanás sabe o que você está cometendo de errado. Se você não pede perdão a Deus, não se arrepende do seu pecado, Satanás vai trabalhar em cima dessa acusação, desse pecado aí, te acusando, te apontando o dedo. Então, a pergunta não é quem fez algo contra mim. A pergunta é, existe alguma brecha em mim? Quais são as brechas que estão abertas em mim, Senhor? Me mostra. Para que eu possa me arrepender, para que eu possa pedir perdão, porque a gente peca todo dia. Por isso que todo dia a gente se suja, todo dia a gente tem que se limpar. É todo dia. Não é uma vez no mês quando você toma a Santa Ceia na sua igreja. Não é uma vez no mês quando você vai, não sei, pedir perdão. Não, é todo dia a gente se suja. Todo dia a gente tem que pedir perdão, todo dia a gente tem que se limpar. Porque nem toda batalha espiritual começa no inferno, muitas começam nas nossas escolhas. Numa legalidade que pode ser aberta por um pecado persistente, falta de perdão, prostituição, mentira, rebelião, idolatria, orgulho, vício. Palavras liberadas. A gente fala muita palavra liberada e não percebe as palavras que a gente fala. Ambientes contaminados, alianças erradas, desobediência deliberada. E o mais perigoso é que pecados normalizados dentro da igreja. É aquele pecado que você está dentro da igreja, mas para você já virou normal. E você não pede perdão, não se arrepende, não muda a rota. Mas continua normalizando aquele pecadinho ali de estimação. Então, existem pessoas ministrando, pregando, profetizando e cantando com brechas abertas. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Tem pessoas ungidas por fora, mas feridas por dentro. Ativos no público, mas mortos no secreto. E aí é que muitos não entendem. Nem todo ataque é perseguição. Nem todo ataque que você sofre é perseguição de pessoas. Às vezes é a consequência daquela legalidade que você abriu. E que você não fechou, não se arrependeu, não pediu perdão. Às vezes Deus está expondo uma brecha para curar você. Porque o inimigo das nossas almas, ele procura portas. Deus procura entrega. Então, quem é que está encontrando o espaço, primeiramente, na sua vida? É Deus ou é o inimigo das nossas almas? Na Epístola de Efésios 4:27, fala assim, nem deis lugar ao diabo. Então, a palavra lugar no grego é topos. Significa território, espaço ocupado, permissão de permanência. Paulo está dizendo aqui, nem deem território. E isso muda tudo aqui, porque o diabo ele não entra apenas porque quer. Muitas vezes ele entra porque encontrou um espaço na sua vida que está aberto. Ele encontrou uma porta aberta, que você não fechou, não se arrependeu, não pediu perdão. Então, quando você alimenta ressentimento, pornografia, mentira, orgulho,
inveja e adultério emocional. Isso aqui é só uns pontos, só um dos pontos. Quando você alimenta um desses pontos aqui, você está construindo um ambiente. E ambiente gera acesso. Hoje muitos dizem assim, não tem problema. Mas no reino espiritual tudo tem consequência. Toda porta que você abre vai gerar uma consequência. Assim também quando você fecha essas portas. Conversas muitas vezes que parecem inofensivas. Você fica ali no meio de conversas que não é para você estar. Que vai ali abrir ou liberar ou ativar gatilhos em você. Gatilhos na sua vida. Relacionamentos que parecem normais, que é o que eu estava falando no início dessa live aqui. Você vai ali, se relaciona com a pessoa, não pergunta a Deus. Aí já vai e dorme com ela porque a sua carne grita. Não vai orar. Dá mesmo lugar à carne. Músicas que alimentam trevas. Se você não sabe o que aquela música está significando, não escute. Você não sabe o que aquela música ali está ativando dentro da sua casa. Se é uma música do mundo, vai chamar o quê? Vai ativar o quê dentro da sua casa, dentro do seu ambiente? Se o mundo jaz do maligno e você escuta uma música que é do mundo, que tem conotação, provavelmente a letra tem conotação sexual, tem conotação de chamando você para beber, para, não sei, farriar, curtir a vida. Porque a maioria das músicas hoje tem conotação sexual. E você nem percebe. Tem música do Roberto Carlos que é totalmente ali, ele tendo relação com uma outra pessoa. E você canta e acha que é uma música maravilhosa, que ele está cantando ali, que é uma melodia leve. E não é. É uma conotação sexual total. É uma relação sexual cantada. Shalom, irmão Daniel. Deus abençoe. Se você não sabe inglês, procure primeiro o que significa a letra da música para você depois botar na sua casa. Porque tem gente que não sabe inglês, aí bota uma música que é em inglês porque a melodia é legal, bota aquela música, não sabe nem o que está falando, e você ali só está deixando Satanás agir no seu ambiente. São conteúdos que contaminam a sua alma. A batida do funk, elas são para chamar entidades. Chega num certo ponto ali da batida que ela chama entidades, demônios. É tanto que quando a gente ia, um exemplo, chamar uma entidade, um demônio, era a mesma batida. É só você estudar mais um pouquinho que você vai saber que essas batidas aí, de funk principalmente, são para chamar entidades, chamar demônios. Então, conversas que parecem inofensivas, tenha cuidado com o que você fala, com o que você ouve, as rodas que você tá. Amém? Só um minuto aqui, meu telefone tá tocando. Só um minuto, pronto. Vamos lá. Então, você está construindo um ambiente e ambiente gera acesso. Hoje, muitos dizem que não tem problema, mas no reino espiritual tudo tem consequência. Tudo que você fala, faz, age, coloca dentro do seu ambiente vai ter uma consequência. Essa consequência pode ser para te ativar, para te avançar no mundo espiritual, na sua vida, na sua parte terrena, espiritual e almática, ou pode trazer consequências que vão te deixar depressivo, que vão trazer demônios para dentro da sua casa,
que vai destruir muitas vezes o seu relacionamento, seu casamento, a sua vida familiar. Boa tarde, Raquel, tudo bem? Então, tenha cuidado com o que você fala, os ambientes que você está. Quando a pessoa é totalmente dependente da aprovação de pessoas e você está ali conversando com pessoas, elas começam a falar conversas sexuais ou conversas falando de outra pessoa, em vez de você dizer não vamos, não vamos falar nisso. Não me fale sobre essa situação, sobre esse assunto, você fica aceitando e dando seu ouvido para ficar ouvindo coisas que vai trazer consequência. Porque você não sabe mandar a pessoa dizer, ou vocês mudam a conversa ou eu vou sair daqui. Porque o ser humano é dependente de aprovação de outras pessoas. E tudo isso aqui vai moldar a sua atmosfera. O que você tolera hoje pode se tornar a brecha de amanhã. E a iniquidade, ela cria um muro entre você e Deus. No livro de Isaías 59, capítulo 2, fala assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E isso aqui é tão profundo que o problema não é que Deus foi embora. O problema é que a iniquidade levantou um muro entre você e Deus. A palavra hebraica aqui carrega a ideia de torção moral. É quando o pecado deixa de ser queda e vira padrão. Tem gente que o pecado já virou um padrão na vida dela, já está tão impregnado na vida dela. Por mentira, por soberba. O pecado já está tão impregnado na vida dessa pessoa que esse pecado já virou uma torção moral. O pecado deixou de ser queda e vira padrão. A pessoa está ali recebendo, está pecando, sabe que está fazendo errado. Sabe que não é a vontade de Deus. Mas ela dá abertura para esse pecado criar raiz dentro da vida dela. Então, quanto mais você alimenta a iniquidade, mais isso vai criar uma brecha entre você, uma parede entre você e Deus. Aí muitas vezes você diz assim, Deus, não, eu amo Deus, eu sirvo Deus, Deus é o primeiro na minha vida. Será que Ele é mesmo? Se Ele for o primeiro na sua vida, você vai parar de ficar mentindo, se prostituindo, dando brecha para obedecer à sua carne. Você vai deixar a pornografia, você vai deixar a mentira, você vai deixar o jeitinho brasileiro. Você vai deixar muitas vezes de ficar mentindo para ganhar um dinheiro. Aí é realmente quando você diz, eu amo a Deus e eu quero servi-lo com toda a minha força. Mas se você diz que ama a Deus, que serve a Deus, mas é uma pessoa que só na sua boca só sai mentira. Você fica dando jeitinho brasileiro, você não pode ver um rabo de saia ou um homem passar na sua frente. Que você já dá a razão para a sua carne. Você fica nas redes sociais buscando homens e mulheres em aplicativos, em coisas que não é para você buscar. Porque aquilo ali vai destruir a sua vida. Vai te levar para o fundo do poço. Enquanto você não disser não para a sua carne e sim para Deus, não tem como a coisa mudar. A palavra hebraica aqui carrega uma ideia de torção moral. É quando o pecado deixa de ser queda e vira padrão. E isso é muito grave, porque hoje a gente vê isso em crentes vivendo dupla vida. Líderes que não têm arrependimento. Pessoas que dizem que servem a Deus, mas não param de ficar dormindo com um e com o outro. Não tem uma aliança de casamento. Já conhece uma pessoa, já leva para a cama. Relacionamentos ilícitos escondidos, manipulação espiritual. A pessoa fica manipulando outra para ela conseguir algo. Competição ministerial. E isso aqui existe demais. É um competindo contra o outro. A gente vê hoje muito nas redes sociais uma pessoa falando mal da outra. Um cristão falando mal do outro. Um se levantando contra o outro.
Um querendo ser mais do que o outro. Inveja entre irmãos, isso aqui, nossa, esses dias aqui eu tenho ficado triste porque eu disse, Senhor, como é que eu vejo no meio cristão tanta inveja? Pai, como é que eu vejo no meio de pessoas que são cristãs, que servem ao Senhor, com tanta inveja? E isso é de deixar a pessoa... Eu fico, além da indignação, eu fico triste. Porque essas pessoas ficam dando abertura mesmo para que Satanás trabalhe na vida delas, na mente delas. É muita inveja. Como é que pessoas que se dizem cristãs, que estão falando de Deus, têm uma vida completamente, o olhar dela é de inveja? Que coisa ridícula. É muito feio, gente. É muito feio. Se é pessoas do mundo, a gente vai entender que são pessoas que não estão debaixo de princípios, mas são pessoas que se dizem que são de Deus. São mulheres e homens de Deus que você vê ali que a pessoa está contaminada pela inveja. A pessoa ali não arranca daquilo, diz, Senhor, trabalhe em mim isso aqui, que eu não quero ser essa pessoa. Muitas vezes é sensualidade disfarçada de liberdade. Exatamente, Raquel, são joio. É sensualidade disfarçada de liberdade, é muita sensualidade dentro das igrejas. Mulheres que não se posicionam como mulheres de Deus. Então é sensualidade demais disfarçada de liberdade. É mulheres e homens também, tá? Porque esses dias também eu vi homens. Homens que subiram no púlpito com roupas marcando até a alma deles. Eu disse, Senhor, tenha misericórdia. Como é que um homem sobe num púlpito com uma roupa dessa? Então as pessoas hoje, elas perderam a noção das coisas. Porque elas têm que receber a aprovação das outras pessoas e por isso elas se vestem totalmente sensuais, para que as pessoas olhem para ela. E é uma pessoa que está no púlpito, que vai falar de Deus, que vai falar do Todo-Poderoso. Mas que são pessoas extremamente sensuais. Não é só mulheres, é homens e mulheres. São pessoas que estão totalmente com a emoção ali ainda ferida, porque precisa da aprovação de outras pessoas. E quando eu preciso da aprovação de outras pessoas, eu me perco daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu estou falando para você porque eu era uma das pessoas mais sensuais que existe. Eu era uma pessoa que eu tinha que puxar olhares para mim, porque eu queria aprovação. Eu queria que as pessoas me validassem. E para isso eu iniciava com a sensualidade na minha forma de agir, nas minhas roupas, na minha forma de falar. Então, eu era uma pessoa que eu lançava um olhar e eu já dizia aquilo ali e tudo que eu fazia acontecia. Então, a gente tem que ter o senso, o discernimento, o Espírito Santo para nos ajudar a nos transformar no nosso caráter, na nossa forma de agir, nas nossas vestimentas, na nossa forma de falar, olhar. Quando aparece para você coisas na sua rede social, coisas de homens ou mulheres sensuais, saia dali. Isso são gatilhos para prender você, porque o nosso olhar, ele é muito rápido. O nosso olhar é a janela da nossa alma. Vigie em tudo que você está vendo, o que você está ouvindo, como você está agindo para as pessoas. Porque tudo que Satanás quer é uma pequena brecha. Então, como a gente estava falando aqui, hoje a gente vê muito crente vivendo vida dupla, líderes sem arrependimento, é uma soberba, um orgulho gigantesco. Relacionamentos ilícitos escondidos. Homens que estão na igreja que são casados, ou mulheres que são casadas traindo.
paquerando, dando cabimento, não se posicionando. Manipulação espiritual, competição ministerial, que é o que existe muito nas redes sociais. É um líder querendo ser mais que outro. É um querendo ser mais que outro. Aí tem que falar mal do outro. Inveja entre irmãos, a inveja é muito grande. Eu digo, Senhor, tenha misericórdia. Como é que tantos homens e mulheres que se dizem de Deus têm uma inveja tão grande um do outro? Sensualidade disfarçada de liberdade, e quase ninguém fala disso hoje. Porque todo mundo quer unção, todo mundo quer aplauso, todo mundo quer seguidor, todo mundo quer like. Todo mundo quer muita gente nas redes sociais. Hoje a preocupação é essa. Hoje não, desde que a internet começou mesmo a bombar no nosso meio. Há pessoas jejuando sem fechar a porta da pornografia. Orando sem devolver o perdão. Ora, mas não quer perdoar as pessoas. Pregando sem consertar o seu caráter. Sem fechar as brechas. Sem fechar as iniquidades. E querem entender porque o céu parece fechado. Veja que coisa louca. Não é falta de oração, às vezes é excesso de brecha aberta. Mas o arrependimento, ele fecha as portas. Na primeira epístola de João, 1-9, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Aqui está a chave. Todo mundo fala de chave, né, hoje? O que abre legalidade é o pecado sem tratamento. O que fecha é a confissão, o arrependimento e o abandono. Isso fecha. Meu Deus, Raquel, misericórdia. Então, o que fecha essas legalidades é a confissão, o arrependimento e o abandono. Mas cuidado para quem você vai confessar. Não sai confessando para todo mundo, não. Se você tem um líder, confesse para Deus primeiro, peça perdão, se arrepende e abandone. Então não basta apenas reconhecer, é preciso romper. Romper com essa iniquidade, com essas brechas abertas. Muita gente chora, mas não muda. Tem muita gente que vai para a igreja, mas é muito emocional, não é racional. A emoção vem ali, chora, que parece um rito. Mas quando chega em casa, não muda. E sentimento não fecha a porta, mas decisão fecha. A decisão, ela fecha. O arrependimento verdadeiro. Voltamos, a internet travou, mas voltamos. Então, deixa eu repetir aqui para vocês. O arrependimento verdadeiro, ele gera um corte, uma renúncia, ele gera mudança, restituição e alinhamento com a vontade de Deus. E algo forte, nem tudo que parece ataque espiritual é feitiçaria. Mas a Bíblia reconhece a realidade das trevas. Feitiçaria existe, opressão existe, maldição existe. Mas para quem está escondido em Deus, alinhado em santidade e debaixo da autoridade de Cristo, as trevas não têm a palavra final sobre a sua vida. Foi o que eu falei para vocês. Aqui, tem gente que já me perguntou assim: Heloísa, feitiçaria ou macumba pega em crente? Está escondida realmente em Deus? Ou você está cheio de legalidade e porta aberta? Se você está com legalidade e portas abertas e você não se arrependeu, não fechou, não largou, pega sim. Então, eu vim de lá. E eu sei que pega. Porque eu vim da feitiçaria, da bruxaria. Então, tudo que eu fazia em pessoas que não estavam escondidos e alinhados com a santidade em Deus, pega sim.
Então, se existe brecha, o caminho é o arrependimento. Se você está cometendo pecados que já virou pecado de estimação, se arrependa, peça perdão e mude. Porque se existe brecha, o caminho é arrependimento. Se não existe brecha, o caminho é permanência. Permanência é alinhamento com Deus. Aquele alinhamento vai permanecer. Você buscar a santidade não é fácil, nem todo mundo quer, mas é possível. E quando o inferno se levanta, você tem autoridade, através do nome de Jesus, para dizer: aqui não, Satanás. Na minha vida não. Porque eu sei o que eu vivo, o que eu estou vivendo e quem está comigo. Mas tem gente dizendo: Deus é o dono da minha vida. É uma pessoa que só vive se prostituindo. Que só vive dando lugar à carne. Que só vive mentindo. Tem gente que diz: não, eu sou crente. Não, eu sou evangélica. Mas não para de falar meias verdades e um monte de mentira. Não para de dar jeitinho brasileiro. Não para de se prostituir. Não para de ficar julgando, apontando o dedo para a pessoa. E se achando a santarrona ou santarrão. Julga que é uma beleza. Eita, obrigado, Espírito Santo. Tem pessoas que dizem que são crentes, mas dá lugar à comida, à boca. E os glutões não vão entrar no reino de Deus. Aí fala, porque aquela pessoa ali está se prostituindo. Mas come, que é uma bênção. Glutão. E os glutões não vão entrar. Se você não controla a sua boca, você vai controlar o que na sua vida? Então, muitos não falam que legalidades também abrem por honra quebrada aos pais. No livro de Êxodo 20 fala sobre isso. Você quer honra, você quer avançar, você quer as promessas, mas você não honra seu pai e sua mãe. Heloísa, mas você não sabe o que meus pais fizeram. Meu pai me abandonou minha mãe. Mas o que ele fez fala sobre ele, não sobre você. Então, honre. Se você não cumprir esse princípio de honrar o seu pai e a sua mãe, mesmo que eles tenham sido difíceis, mesmo que eles tenham te abandonado, cumpra, é sobre a sua vida. É você que quer avançar. Palavras de autodestruição. Aqui a gente fala muitas palavras durante o nosso dia a dia. Do tipo, minha vida não vai dar certo. Esse menino aí não nasceu para não dar certo. Tem gente que fala assim com seus filhos: esse moleque vem de Moloque. Um Deus com D minúsculo, onde eles ofereciam às crianças. Não chame seu filho de moleque. Pare de ficar falando palavras de que você não vai conseguir, de que você não é capaz, minha vida não vai dar certo. Você está mesmo colocando uma maldição autoproferida sobre a sua vida. Você está autoproferindo palavras de maldição na sua vida. Eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Eu não sou inteligente. Eu não tenho isso. Você fala tanto isso. E aquilo que você fala é o que vai acontecer. Porque a Bíblia já diz: assim como eu penso em minha alma, assim eu sou. Ambientes onde a sua alma se acostuma com trevas. Você se acostuma em ambientes que só são trevas. E num ambiente que é treva, ou você vai para levar a luz, mas se você não está alinhado com Deus, saia desse ambiente, porque vai te fazer mal. E mude. Se for preciso Deus arrancar você, até da sua família, Ele vai arrancar.
para você mudar. Ambientes, muitas vezes, que você chega, você sente o peso. Se você não vai levar a luz, saia fora. Porque é pra gente ser luz, onde a gente for. Relacionamentos de alma errados. Pessoas que se relacionam com outros porque estão gostando, mas não... A alma dessa outra pessoa aí é totalmente perdida. A gente tem muito a síndrome do Salvador. A gente acha que vai mudar outra pessoa. Quem muda é Deus, é Espírito Santo. Se Ele mandar você fazer algo, faça. Mas quem transforma é Deus, não é a gente. A gente tem essa síndrome de querer mudar outra pessoa, de a gente achar que a gente vai mudar outra pessoa. E a gente não muda ninguém. Quem muda é Deus. E em vez de você mudar aquela outra pessoa te puxa para o ciclo que ela está vivendo, o ciclo demoníaco muitas vezes. Entretenimento que alimenta o espírito errado. Você fica passando vídeos, olhando a internet, muitas vezes tem conotação sexual, coisas que vai gerar gatilhos em você e você não tira, você fica ali, continua passando e assistindo. Alimentando a janela da sua alma, que é os seus olhos, os seus ouvidos, e depois desce para o coração. Pecados emocionais que abrem essas brechas, essas portas. Ódio, inveja, a gente já falou. Inveja, muita inveja no meio das pessoas. Comparação, você vive se comparando com fulano e com cicrano. Você não toma posse de quem você é. Que você é único, que você tem luz única. Que você vai fazer grandes coisas, mas você quer sempre olhar para a vida do outro. Aí aquilo já alimenta a inveja. Desejo secreto da queda do outro. Você deseja que o outro não dê certo, que o outro não avance, que o outro não prospere, não tenha sucesso. É um desejo secreto no nosso coração. Enquanto você não disser, Deus, arranque isso de mim. Pai, traz para fora todo o desejo pecaminoso da minha alma. E essas coisas são invisíveis, mas pesam. Pesam no nosso coração e no mundo espiritual tem um peso também. Então, fechar legalidades não é gritar mais alto, é se alinhar mais profundo. É voltar, é se limpar, é quebrar alianças erradas, é pedir perdão, é liberar perdão, é se perdoar também. É sair do ambiente que alimenta a queda, a sua queda. É vigiar, é viver o secreto, é orar todo dia, é pedir perdão a Deus, pedir para que o Senhor arranque de você toda a inveja, todo o ódio do seu coração. O homem de Deus não é o que parece santo, é o que permanece santo quando ninguém vê. Isso sim é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. Porque santidade não é estética espiritual, é blindagem espiritual. Quanto mais eu me santifico, mais blindagem espiritual eu tenho. Aí se levanta gente, se levanta o inferno, levanta, é problema, é pepino. É Satanás tentando atacar você, mas você tem uma blindagem espiritual. O inferno pode se levantar, mas ele não consegue te tocar. Quem está alinhado com Deus pode enfrentar a oposição, mas não fica à mercê dela. A presença de Deus é a maior proteção que existe. Então, se existe alguma brecha hoje, Deus está te mostrando não para te condenar, mas para te restaurar. Então, feche a porta. Peça perdão e peça para Deus te mostrar quais são as brechas que você abriu. Que você venha a fechar essas brechas e se alinhar com a vontade de Deus. Porque todo dia a gente peca. Então a gente tem que pedir perdão todo dia.
Tem que se alinhar com Deus todo dia. Todo dia eu me sujo, todo dia eu me procuro me limpar. Todo dia eu peco e todo dia eu tô aqui. Senhor, me perdoa. Senhor, eu errei. Senhor, me ajuda. Tem pecado que a gente não consegue sozinho. E eu digo, Senhor, me ajude. Me ajude porque sozinho eu não consigo. Pai, me ajude. Aqui é um exemplo, tá? Senhor, me ajude a vencer a pornografia, me ajude a vencer a droga, me ajude a vencer o alcoolismo, me ajude a vencer, Pai, a inveja que eu tenho no meu coração. Me ajude, Pai, a não ficar julgando as pessoas, porque eu não sou santa, mas eu estou buscando a santidade diária. Me ajuda a não ser glutão ou uma glutona, que não consegue controlar a boca. Então feche a porta antes que o inimigo transforme uma fresta em morada. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração para finalizar. Quem chegou aqui pela primeira vez, eu faço sempre uma oração no final das lives, para que a gente venha se libertar de tudo aquilo que foi falado. Porque todo dia a gente peca. Não adianta dizer assim, não, eu tô bem, tô alinhado. Alinhado você pode estar, mas todo dia você vai pecar. Por isso que todo dia você tem que se limpar. Porque a gente peca no pensamento, a gente peca na palavra, a gente peca no julgamento, a gente peca quando a gente come demais, além daquilo que é pra gente comer. A gente peca quando a gente julga a pessoa, aponta o dedo, esquece que aponta um, tem um monte apontando para você. A gente peca quando a gente deseja que a outra pessoa não avance, porque aquela pessoa está conseguindo algo que você deseja. Então todo dia vem esses pensamentos. Todo dia vem um pensamento, todo dia vem. Tem hora que vem pensamento assim que eu digo, Senhor, arranca isso aqui de mim, em nome de Jesus. Todo dia a nossa carne grita. Os homens muito mais, porque o homem, a testosterona do homem é 22 vezes, ou é 15 vezes, eu não me lembro agora, ou é 15 ou é 22 vezes mais do que o desejo da mulher. Então, para o homem é mais difícil ele controlar a sua carne do que a mulher. É muito mais difícil para o homem nesse sentido. Mas é possível, você precisa estar na presença de Deus todo dia. Jejum, oração, pedir perdão, pedir para o Espírito Santo te ajudar. Senão você não consegue. Porque sozinho você não consegue. Você pode achar que consegue, mas não consegue. Porque a nossa guerra é contra demônios, principados, potestades, hostes malignas. Mas maior ainda é a nossa guerra contra a nossa carne. Vencer a nossa carne não tem como. A gente tem que fugir dos nossos desejos. Amém? Glória a Deus. Então vamos avançar. Deixa eu fazer aqui uma oração em nome de Jesus. Se você tem pessoas que você conhece, que são pessoas que estão buscando se alinhar com Deus, mas tem muita brecha aberta, é uma pessoa que não está tendo força ainda, manda essa live para ela. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos avançar. Senhor, em nome de Jesus, revela hoje tudo aquilo que está aberto em mim. Toda brecha, toda iniquidade escondida, todo pecado tolerado, toda aliança errada, todo ambiente contaminado e tudo aquilo que me tem afastado da tua presença. Me dá discernimento para enxergar, coragem para confessar e força para abandonar todos os pecados que estão ocultos na minha alma, como inveja, mentira, glutonaria, julgamento, meias-verdades. Fecha em mim toda a porta aberta e limpa o meu coração. Alinha a minha vida contigo e me fortalece em santidade, que nenhuma obra das trevas encontre espaço em mim e que a tua presença seja a minha cobertura, minha proteção e meu governo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém?
Glória a Deus. Quem está entrando nesse grupo aqui que eu coloquei, o link, eu sempre coloco as orações que eu faço para que você possa declarar e orar dentro da sua casa. Então, por isso que eu sempre faço escrita, porque tem gente que precisa, que quer declarar dentro da sua casa. E aquilo que você declara na sua casa, você está gerando um ambiente de glória ou de maldição. Então, no seu dia a dia, fale palavras que glorifiquem o nome de Deus, que chamem a presença do Espírito Santo. Mas se você só ora naquela hora e depois o resto do seu dia você fica falando palavras de maldição, palavras de julgamento, palavras de derrota, aquilo ali anula a oração que você fez. Então, eu coloco essas orações para que eu coloco nesse grupo que está aqui, para que você faça essa oração e você declare durante o seu dia tudo aquilo que você quer viver. Porque nós somos profetas da nossa própria vida. Aquilo que você fala e declara, você gera um ambiente da glória de Deus. Amém? Um beijo no seu coração. Se você puder, compartilhe e comenta nesse vídeo para que ele chegue em mais pessoas. Aquilo que o Senhor tem me dado, pela misericórdia que Ele tem comigo e com vocês, não é para minha glória, não é para o meu orgulho, nem para a minha soberba, porque eu não preciso disso. Mas é para que a gente aprenda a não viver mais enganado pelas coisas, pessoas, situações desse mundo. Então, tudo que o Senhor tem me permitido viver, eu quero que vocês também vivam isso, porque é possível. É possível todos os dias se aproximar mais de Deus, mas aí depende de você. Se você quer se aproximar mais de Deus ou se você quer se aproximar e dar abertura para as coisas do mundo. Amém? Um beijo no seu coração. Até amanhã, ao meio-dia, se Deus permitir.